realmente possamos nos render diante do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e receber dEle aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas nessa noite. As crianças que quiserem passar ali para a escola infantil podem estar passando com a professora, vão estar ali preparando algo, né, para apresentarem aos papais. Hoje é Dia dos Pais. Para quem eu ainda não cumprimentei, feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes. E nós vamos estar refletindo na palavra de Deus e dando sequência à nossa reflexão, à nossa mensagem da semana passada. Eu quero começar hoje na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, texto que eu li, mas não falei sobre ele no outro culto. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre este texto de 2 Timóteo capítulo 3. E dando sequência àquilo que Deus tem falado para nós, falado para conosco como igreja, neste tempo em que estamos vivendo e passando. Assentados assim como nós estamos, mas com toda a reverência, vamos estar lendo esse texto de 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso 5. E esta palavra de Deus nos diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. E quero ler agora em Apocalipse, para a gente entender o contexto do que eu vou falar. O mesmo texto que falamos semana passada. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, nós te somos gratos por podermos te ouvir, gratos por podermos estar neste lugar, gratos por podermos ter o entendimento e discernimento através do teu Espírito Santo, de conseguirmos compreender a tua palavra, de conseguirmos entender, assimilar para com a nossa vida e sairmos daqui não como entramos, mas com o propósito de colocarmos em prática aquilo que tu tens nos dito, aquilo que tu tens nos falado nestes dias e neste tempo. Obrigado por cada vida, por cada família que aqui se reúne. Oramos e pedimos, Pai, a tua direção. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, com toda a liberdade, venha ministrar nos nossos corações aquilo que vem de ti, Pai, aquilo que precisamos ouvir da tua parte neste dia. E assim nós nos entregamos e abrimos o nosso coração diante de ti para receber a tua palavra, o teu ensino, a tua exortação. Que nós possamos, Senhor, receber de ti aquilo que tu tens reservado para cada um de nós. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse já na semana passada, e dando sequência a essa mensagem, semana passada falei um pouco mais sobre esse texto de Apocalipse. Hoje eu vou falar sobre o texto de 2 Timóteo, mas para dar a abertura, para usar como introdução, eu preciso voltar ao texto de Apocalipse, texto que foi escrito pelo apóstolo João às 7 igrejas da Ásia. E na primeira carta, a primeira igreja de Éfeso ali, já Deus começa a falar com a igreja, com o anjo da igreja,
a respeito da situação em que aquela igreja se encontrava. Uma igreja que era uma igreja conhecedora da verdade, uma igreja que preservava a verdade, uma igreja que colocava à prova falsos profetas, falsos apóstolos, e odiava também os nicolaítas, os seguidores de Nicolau. Eram pessoas que ali se endeusavam. Nicolau era um homem que ali ele tinha a sua visão, ele pregava uma palavra que não era a palavra de Deus, e ali ele tentava se infiltrar nas igrejas, as suas teologias tentavam se infiltrar, e a igreja de Éfeso repreendia, recriminava os seguidores de Nicolau, e tudo isso era favorável, tudo isso era ponto positivo. Mas nós podemos ver aqui que Deus destaca um ponto negativo para a igreja de Éfeso, e falei sobre isso na semana passada. Aqui nós podemos ver que essa igreja, ela tinha abandonado o primeiro amor. Tinha se afastado do princípio, tinha se afastado da essência. E a palavra de Deus diz para esta igreja, e consequentemente para nós, que precisamos nos arrepender, que precisamos nos voltar, trazer a nossa memória, lembrar aonde caímos, aonde falhamos, nos arrepender e voltar às práticas, às primeiras obras, voltar a fazer o que fazíamos antes. Porque senão, diz o texto, o candelabro, o candeeiro, a luz daquela igreja seria removida. O que significa isso? Seria tirado dali a presença do Espírito Santo. E aí eu tenho muito claro isso para conosco, que o Senhor está ministrando conosco, está falando conosco a respeito disso. Se nós não pararmos, se nós não começarmos a refletir, se nós não começarmos a lembrar o momento em que caímos, em que nós nos afastamos do primeiro amor, em que nós nos desviamos do primeiro amor, se nós não nos arrependermos e não voltarmos a essas práticas, a praticarmos aquilo que fazíamos, ao primeiro amor, amar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, amar o nosso próximo como a nós mesmos, o texto diz que haverão consequências. E aí, eu vejo aqui a mensagem à igreja de Éfeso. Aí eu vejo, e vamos para o contexto, porque vamos agora para a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo foi pastor de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária de Paulo, e provavelmente tenha se iniciado na casa de Priscila e Áquila. Então ali começa a igreja em Éfeso, e na terceira viagem missionária Paulo fica um bom tempo, fica 3 anos em Éfeso. Então a igreja de Éfeso foi uma igreja que recebeu um primeiro contato da palavra de Deus na segunda viagem, na casa de Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila começaram e continuaram a evangelizar, continuaram a pregar a palavra, continuaram a expandir o evangelho em Éfeso, até que Paulo retorna na sua segunda viagem. E quando Paulo retorna, ele fica 3 anos em Éfeso, e implanta ali uma igreja e várias congregações. E começa a ensinar o povo, e ensinar o que era o evangelho, ensinar o que era a salvação, e depois a gente vai ver, na sequência ainda, em outras oportunidades, a carta que Paulo escreve a Éfeso, ensinando a igreja de Éfeso a ser igreja. E nessas cartas, essa carta de Paulo a Éfeso, a gente vai conseguir voltar à essência, vai conseguir voltar àquilo que Paulo ensinou à igreja, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e que nós fomos perdendo no passar do tempo. Mas aqui, quando Timóteo assume a igreja, Paulo escreve cartas de orientação a Timóteo. E nessa segunda carta, no capítulo 3, Paulo escreve sobre algumas características presentes no coração do ser humano. E essas características esses homens estariam presentes em meio à igreja. E não foi por nada que quase 100 anos depois, o apóstolo João escreve essa carta de Apocalipse para a igreja de Éfeso, dizendo que eles tinham abandonado, que eles tinham perdido o primeiro amor. Porque essas características presentes na nossa vida, essas características presentes no nosso coração, nos tiram do primeiro amor, nos afastam do primeiro amor. E falando aqui, eu quero rapidamente, porque ainda temos a celebração da ceia, eu quero rapidamente falar com vocês
sobre este texto e falar um pouco sobre cada uma dessas características em poucas palavras, porque são muitas, para que a gente possa olhar para dentro de si, para que a gente se examine a si mesmo, para ver se realmente nós não estamos com algo parecido com isso dentro do nosso coração, que fez com que nós viemos a abandonar, a largar o primeiro amor que tínhamos. Porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis. E veja que Paulo já escreve isso a Timóteo 40 anos depois de Cristo, e diz nos últimos dias, nos nossos dias, Paulo está dizendo. Porque os apóstolos já pensavam que eles estavam nos últimos dias. Tanto que em Jerusalém, depois que Jesus subiu ao céu, eles venderam as propriedades, repartiam os bens entre todos, tinham tudo em comum, viviam todos juntos, esperando a volta de Jesus. Só que Jesus não volta. Ainda naquele tempo, eles ficaram passando e começaram a passar necessidades. A Bíblia fala disso. E o apóstolo Paulo levanta ofertas na igreja da Ásia para suprir os de Jerusalém, porque eles tinham uma convicção tão forte, eles tinham uma convicção tão grande de que Jesus estava por voltar naqueles dias, que eles já viviam como se estivessem vivendo os últimos dias. E nós, depois de 2000 anos, deveríamos viver com muito mais intensidade, com muito mais fervor os últimos dias, mas nós vivemos como se não houvesse amanhã. Nós vivemos como se Jesus fosse demorar mais 4000 anos para voltar. E Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E é um desafio para a igreja permanecer neste primeiro amor, voltar à essência da adoração, voltar ao lugar da onde nunca deveríamos ter saído. Aquele louvor do Paulo César Baruch que canta ao jardim da inocência, cantamos domingo passado. Ah, que saudade de estar naquele jardim, de voltar a falar com Deus, a ter comunhão com Deus, a me relacionar com Deus, como me relacionava uma vez. E agora eu não tenho mais vontade, agora eu não tenho mais desejo, agora tenho tantas outras coisas para fazer, tantas outras coisas nas quais eu preciso pensar, tantas outras coisas que ocupam o meu dia, o meu tempo, a minha semana, e eu esfriei, deixei o meu primeiro amor. E aqui, nós podemos ver características. Nos últimos dias, o apóstolo Paulo, para o seu jovem aluno, Timóteo, pastor em Éfeso, sobrevirão dias e tempos difíceis. Por quê? Porque os homens serão egoístas. A primeira característica que ele destaca é o egoísmo. Queremos ser o centro. O egoísta quer ser o centro, ele quer ser agradado. Ele precisa ser agradado, ele precisa ser o centro. Quando as coisas não são como ele quer, quando as coisas não acontecem como ele quer, quando as coisas não são como ele deseja, ele se rebela, ele se revolta, ele não gosta. Por quê? Porque ele quer as coisas para si, ele é egoísta. Ele não reparte, ele não abre mão, ele não cede. Pessoas egoístas. E nós, com o passar do tempo, nós de alguma forma nos tornamos egoístas. Nós somos egoístas, por quê? Porque nós pensamos somente em nós. Nós não conseguimos pensar no nosso irmão, no nosso próximo, na nossa irmã. Nós não conseguimos pensar, e aí voltamos novamente àquilo que ouvimos na palavra introdutória da semana passada. Nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Nós não conseguimos ouvir, não conseguimos entender, não conseguimos estar no lugar do outro, nos colocarmos no lugar do outro. Porque nós somos egoístas. Nós temos um coração egoísta. Queremos tudo para nós. E aqui Paulo diz, nos últimos dias os homens serão egoístas. E ele segue com as suas características, dizendo que também teremos homens avarentos. Aquele que é obcecado por adquirir ou acumular dinheiro. Avarento. Quanto mais tem, mais quer. E Jesus, nos seus ensinos, em Mateus capítulo 6, Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos amar a Deus e amar ao dinheiro. Nós precisamos aprender a acumular tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, e não acumular tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba. E nós temos visto e podemos ver nos nossos dias
que nós estamos vivendo em torno de acúmulos. Acúmulos de dinheiro, de bens. Nada mais é suficiente. Eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Agora eu quero trocar de carro. Depois que então eu troquei desse carro, já não me serve mais esse. Eu já preciso trocar o meu celular, eu já preciso trocar a minha casa, eu já preciso trocar de carro de novo. E assim a gente vive uma vida em torno de acúmulos de coisas que vão ficar aqui. Ninguém vai levar nada deste mundo. Ninguém vai sair daqui levando um centavo sequer. E nós nos tornamos avarentos. E a igreja de Deus, a casa de Deus, começa a passar por trabalho, começa a passar por necessidades, começa a passar por lutas. Por quê? Porque nós somos avarentos. Porque nós nos tornamos avarentos. Nós saímos, nós nos afastamos do primeiro amor. Quando nós não medíamos esforços para cooperar, quando nós não medíamos esforços para estar na casa de Deus, para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, para abençoar a casa do Senhor, nós não medíamos esforços. Hoje é mais difícil, porque os tempos são difíceis. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E como nós estamos passando por tempos difíceis, e muitas pessoas têm caído, temos perdido, têm se desviado, têm naufragado na fé e até morrido espiritualmente por não terem entendimento e compreensão de tempos difíceis. E o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Éfeso, é uma outra mensagem para um outro dia, mas eu vou continuar falando sobre Éfeso, capítulo 6, ele fala também para a igreja: se preparem para os dias maus, para que vocês possam suportar os dias maus e permanecer inabaláveis, igreja de Éfeso, porque vocês têm uma armadura, e essa armadura é espiritual, vocês precisam se revestir dela. E um outro dia eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas também foi ensino de Paulo para a igreja de Éfeso, e consequentemente para nós. O avarento, ele só quer acumular para si, tesouros para si, e tesouros neste mundo. Segue com as suas características falando dos jactanciosos. Jactância é a atitude de alguém que tem alta opinião de si mesmo. É o contrário de modesto, de simples. Então, os jactanciosos, eles têm uma alta opinião, eles sempre estão por cima, eles sempre são os melhores. Eu sempre sou melhor, eu sempre sei fazer melhor. Eu sou melhor do que o Lauro, eu sou melhor do que o Zeto, eu sou melhor. Eu sei fazer melhor. Tu não sabe fazer direito, eu sei fazer. Eu sei fazer melhor. Eu sei fazer as coisas melhores. Eu sei fazer as coisas de uma forma melhor, de uma maneira melhor. Então, meus queridos, nós temos que entender, nós temos que compreender que nós precisamos entender que essas características estão fazendo parte da nossa vida. Essas características começaram a fazer parte da nossa vida e nós não nos damos por conta. Quantas vezes nós vimos alguém fazer alguma coisa? Nós vimos alguém fazer alguma coisa. Vou dar o exemplo da Débora, não é nada contra a Débora. Nós vimos o exemplo da Débora arrumando a mesa da ceia. E ela arrumou a mesa da ceia com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Mas o jactancioso, ele olha, mas podia ser um pouquinho melhor. Podia ser um pouquinho diferente. Eu saberia fazer melhor. Jactância no nosso coração. Nós temos que entender que isso muitas vezes penetra no nosso coração, penetra em nós, penetra na nossa alma, e nós não nos damos por conta. E quando a gente se dá por conta, a gente já está fazendo assim. A gente já vive assim. A gente já acha que pode fazer melhor e que é melhor que o outro. Perdemos o primeiro amor. Perder o primeiro amor também significa deixar de amar o nosso irmão como a nós mesmos. Jesus resumiu toda a lei, toda a Bíblia, toda a palavra. Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E a igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor. Deixaram de amar a Deus, deixaram de amar o próximo, porque estas características que Paulo está dizendo a Timóteo começaram a entrar na igreja, começaram a se infiltrar em meio à igreja de Éfeso, e aí as pessoas achavam isso normal. E tanto é que passaram-se 60 anos, até que Deus olha para a igreja de Éfeso e diz: João, escreve para a igreja de Éfeso. Vocês são uma igreja firme, vocês são uma igreja perseverante,
vocês são uma igreja séria, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês deixaram de amar, vocês deixaram que pecados entrassem no coração de vocês e que tiraram a minha presença. E a jactância é um deles. Depois a Bíblia fala dos arrogantes. Falta de humildade, altivo, não ouve opiniões, está sempre certo. É praticamente a mesma coisa que o jactancioso, o arrogante. Ele que sabe. Falta de humildade. Blasfemadores. Aquele que denigre, mancha a reputação de alguém. Aquele que difama, afeta alguém moralmente, que insulta, que zomba. Muitas vezes nós fizemos isso até sem pensar. Depois ele fala de desobediente aos pais. Desobedientes aos pais. Será que é alguma novidade? Será que é alguma novidade no nosso tempo? Pessoas, filhos que não obedecem mais os pais, que não querem mais obedecer os pais, que os pais não têm mais conhecimento. Hoje é dia dos pais. Sempre, quem me conhece, quem já está aqui na igreja há alguns anos, sabe que no dia dos pais eu sempre trago uma mensagem para os pais. E de repente você veio nessa noite para ouvir uma mensagem para os pais. Mas o que me importa é agradar a Deus do que agradar a homens. E eu estou numa sequência de mensagens para a igreja. Os irmãos que nos visitam nessa noite, me perdoem as palavras duras, mas é algo que Deus está ministrando com esta igreja. E se consequentemente o Espírito Santo está ministrando com o teu coração, receba de Deus. É algo que nós precisamos entender enquanto ainda há tempo, porque Jesus está voltando. E se nós não entendermos, e nós não voltarmos ao primeiro amor, como a igreja de Éfeso foi desafiada por Deus, voltem ao primeiro amor, se arrependam, lembram de onde caíram e voltem às primeiras obras, porque senão eu virei e removerei de vocês o candeeiro, a luz, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Semana passada foi o início, quem quiser ver, olhe no YouTube. Hoje estamos dando sequência. Desobediente aos pais. Como nós podemos ver e como nós vemos isso? Ingratos. Só te procuram ao outro quando precisam de alguma coisa e quando recebem, depois que receberam, somem. Será que estamos falando de pessoas de outro planeta? Como nós temos visto pessoas ingratas. Como nós temos lidado com pessoas ingratas. Pessoas que só procuram quando precisam de alguma coisa. Só procuram quando precisam de ajuda. Só procuram quando precisam de oração. Só procuram quando precisam de um conselho. Só procuram quando tem deficiência ou necessidade de algo. E depois que recebem, depois que Deus opera, depois que Deus faz o milagre, depois que são atendidas, se esquecem de onde veio o milagre. Se esquecem de onde está Deus. E assim, vivem novamente, até a necessidade de um próximo milagre. E aí voltam à presença de Deus novamente. Aí ligam para o pastor. Aí precisam de oração. Aí precisam de jejum. Aí precisam de intercessão. E aí nós oramos, e jejuamos, e clamamos, e Deus opera mais um milagre. E aí somem novamente. Essas pessoas são as que Paulo diz para Timóteo, vão haver ingratos. Existem ingratos. Aqueles que só vão te procurar, Timóteo, quando vão precisar de ti. Aqueles que só vão estar batendo na tua porta, não para saber como tu está, não para saber o que tu sente, mas aqueles que vão bater lá na tua porta para te pedir. Aqueles que vão chegar lá na tua casa para pedir alguma coisa. E depois vão virar as costas para ti. E depois vão falar mal de ti. Esses são os ingratos. E Paulo diz para Timóteo, vão haver ingratos no meio da igreja de Éfeso. Irreverentes. Quem usa de sátira ou se comporta de maneira descontraída diante de uma situação séria. Irreverentes são aqueles que levam a palavra de Deus na brincadeira. Aqueles que levam a palavra de Deus na flauta. Esses são os irreverentes. Aqueles que tudo está bom, tanto fez como tanto faz. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo, mas não levam nada a sério. São questionados, são desafiados. O Espírito Santo cutuca, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo ministra, mas
tudo é levado na brincadeira. Deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, deixa para o ano que vem, deixa para o mês que vem. E quando nós chegamos com palavras sérias, com palavras de Deus, muitas vezes, por dentro, as pessoas riem e zombam daquilo que levamos. Os irreverentes, desafeiçoados, desacostumado, que perdeu a afeição ou o gosto por algo. Como isso está presente na nossa atualidade. Perderam a afeição. Essa pandemia foi um tempo onde pessoas perderam a afeição de estar na casa de Deus, perderam a afeição de estar na presença de Deus, perderam a afeição de estar cultuando a Deus, porque era tudo tão propício a se acomodar, era tudo tão normal o se acomodar, o se afastar ou se isolar. O mundo vendeu essa ideia de isolamento. Nós nos isolamos e acabamos nos isolando do lugar onde nós jamais deveríamos ter nos isolado, da presença de Deus. O homem se isolou da presença de Deus nessa pandemia. E agora, para voltar à presença de Deus, existe uma luta tão grande na nossa carne e no nosso espírito, onde o Espírito ainda quer. O Espírito Santo ainda ministra, o Espírito Santo ainda incomoda. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa voltar à presença de Deus. Você precisa ir à presença de Deus. E a carne diz, mas estava tão bom na minha casa. Mas estava tão bom aonde eu estava até agora. Estava tão bom assistir os cultos pela TV. Estava tão bom assistir as lives. Estava tão bom no meu sofá, no meu comodismo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque vamos morrer. Nós precisamos voltar às primeiras obras, porque senão nós vamos morrer. E é o Espírito Santo de Deus que fala, é o Espírito Santo de Deus que ministra conosco neste tempo. Nós precisamos entender isso, que nós, de alguma forma, nos tornamos desafeiçoados, perdemos a afeição ou o gosto de estar na presença de Deus. Depois ele fala dos implacáveis, aqueles que não cedem, o oposto de tolerante, de acessível. Os implacáveis, eles não cedem, eles não abrem mão. É eu que sei, é eu que faço, é eu que estou certo. Não vem com as tuas ideias, não vem com as tuas palavras, não vem com as tuas repreensões, não vem com as tuas correções. Eu é que sei, eu é que faço, eu é que estou certo. Depois vem os caluniadores, acusação falsa, aqueles que levantam mentiras, calúnias. Depois vem o sem domínio de si. E aí nós podemos ver uma completa falta da presença do Espírito Santo. Porque aqueles que não têm domínio de si, falta o domínio próprio. E o domínio próprio é um gomo, é um fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. E aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, nos últimos tempos vão vir dias difíceis, e nesses dias difíceis vão haver pessoas que não têm mais domínio de si, eles vão agir por conta própria, eles não vão mais se dominar, eles não vão mais ter a presença do Espírito Santo nas suas vidas. E aí, novamente, voltamos à carta de Paulo a Efésios, que Paulo já orienta a igreja de Efésios também, está na carta de Paulo aos Efésios, aquela recomendação. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Paulo está dizendo para Timóteo, em Éfeso vão ter pessoas sem Espírito Santo, não vão ter mais o Espírito Santo, não vão mais ter domínio próprio, não vão mais se dominar, porque vai faltar o Espírito, não vão ter mais o Espírito. E Paulo, quando escreve para a igreja, recomenda, deixem de se embriagar com vinho, no qual há contenda e dissolução e briga, mas se encham do Espírito Santo. Depois ele fala sobre os cruéis, pessoas tiranas, desumanas, que só fazem e se satisfazem fazendo mal, maltratando e atormentando um ao outro. E às vezes nós nos tornamos assim, nós vivemos atormentados e atormentando uns aos outros. Depois ele fala sobre inimigos do bem. Inimigos do bem são aqueles que são amigos do mal, amigos do pecado. Depois ele fala sobre traidores,
pessoas falsas, desleais, infiéis, traiçoeiras. Depois ele fala sobre atrevidos, aquele que não demonstra respeito ou submissão, aquele que não é submisso a uma liderança, aquele que não é submisso ao líder, aquele que não é submisso ao pai, aquele que não é submisso, insubmissão, são as pessoas atrevidas. Depois ele fala dos infatuados, orgulhosos. Infatuado é aquela pessoa orgulhosa. Depois ele fala dos amigos dos prazeres ao invés de amigos de Deus. Aqui eu vou falar um pouquinho e já encerramos. Amigo dos prazeres ao invés de amigo de Deus. Pessoas que buscam se satisfazer nos prazeres deste mundo. E em várias partes, em várias passagens da Bíblia, nos é recomendado que nós não podemos satisfazer os desejos da nossa carne. Nós não podemos satisfazer os desejos carnais, mas sim os espirituais. Nós precisamos da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus para que tudo aquilo que está lá em Gálatas, capítulo 5, antes dos frutos do Espírito, ele fala sobre os frutos da carne. E aqui esses frutos da carne são os desejos, os prazeres inimigos de Deus. E as pessoas dizem aqui que serão amigos dos prazeres ao invés de amigos de Deus. Vão amar as coisas deste mundo, vão amar estar neste mundo, viver neste mundo, como se fossem deste mundo. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqui. Nós somos o quê? Peregrinos em terra estranha. Essa terra não é nossa. Esse lugar não é nosso. Nós estamos aqui de passagem. E nós estamos aqui por um propósito. E assim, glórias a Deus e graças a Deus e pela misericórdia de Deus, estaremos iniciando uma sequência de estudos nos lares daqui a algumas semanas, onde nós vamos estar ministrando sobre os propósitos de Deus. Nós estamos aqui por algum propósito. Enquanto nós não entendermos este propósito, nós vamos procurar, nós vamos viver e não vamos nos sentir felizes e satisfeitos. Por quê? Porque nós não entendemos o propósito de Deus para conosco neste lugar. Quando nós entendermos o propósito de Deus para conosco, cada um de vocês, o propósito de Deus, por que vocês estão nesta terra, por que vocês vivem, por que vocês levantam, nós não vivemos somente para acordar de manhã, sair de casa, bater o ponto, trabalhar, voltar de noite, dormir, receber o pagamento no dia 10, pagar boleto e voltar novamente à mesma rotina. Nós não somos assim, nós não fomos criados para isso. Nós vivemos assim porque não entendemos o propósito que Deus tem para conosco. E aí nós nos frustramos, nós desanimamos, nós culpamos a Deus, porque nós não sabemos qual é o propósito que temos aqui. Por que nós estamos aqui? Por que estamos neste mundo? E as coisas muitas vezes, fizemos as coisas do nosso jeito, fizemos como nós achamos que é melhor, que é certo, e aí nós nos frustramos, porque não dá certo, porque estamos fora do propósito. E aí, quando nós entendermos o propósito de Deus, nós vamos conseguir ser amigos de Deus. Porque em qualquer lugar que eu esteja, qualquer coisa que eu esteja fazendo dentro do meu propósito, vai me trazer paz, vai me trazer alegria, vai me satisfazer. E eu vou estar na presença de Deus, cultuando a Deus, porque eu entendi os propósitos de Deus. Depois ele encerra falando sobre aqueles que têm forma de piedade, negando-lhe o poder. O que é isso? Forma de piedade, aparência. Pessoas que vivem um evangelho de aparência. Saímos das nossas casas muitas vezes, bem arrumados, saímos de terno, de gravata, hoje ainda vemos de carro, mas às vezes algumas pessoas a pé, na cidade de Feliz, onde temos a nossa congregação, alguns irmãos vão a pé, e aqui a maioria vem de carro, mas se viéssemos a pé, seria como nós sairmos da nossa casa bem arrumados, bem vestidos, com a nossa Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Eles têm forma de piedade, parecem piedosos, mas negam o poder de Deus, vivem de qualquer jeito,
não vivem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, é só de aparência, é só de Bíblia embaixo do braço. Na verdade, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, durante o resto da semana, não leem, não oram, não jejuam, não buscam a presença de Deus, somente a aparência de estar com uma Bíblia embaixo do braço, indo para o culto. Nós nos tornamos assim. Nós vivemos uma vida automática. A nossa religiosidade é automática, nós estamos no modo automático, nós não conseguimos mais adorar, não conseguimos mais buscar, não conseguimos mais estar na presença de Deus, porque nós temos uma forma de piedade, mas na verdade o coração está muito longe de Deus. E é isso que Paulo escreve para Timóteo. E quando Paulo escreve essas coisas, no versículo 5 ele encerra essas características. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E Paulo diz para Timóteo, foge destes. Eu falava, domingo depois do culto, o irmão comentava comigo, quem sobra? Foge também destes. Quem sobra? É um conselho de Paulo, para Timóteo. Problema, são problema. Vão trazer problema. Foge deles. Foge deles, porque só vão te dar problema. E como eu falei ontem e repito hoje, é um conselho de Paulo a Timóteo. Não sei se Timóteo conseguiu seguir. Eu não consigo. Eu não consigo fugir. Eu não consigo fugir. Eu não consigo abandonar. Eu não consigo não falar. Eu não consigo não amar. Eu não consigo não me importar. Eu não consigo não corrigir. Eu não consigo fazer de conta que está tudo bem. Eu não consigo ouvir esse conselho de Paulo. Se eu conseguisse. Se eu conseguisse ouvir este conselho de Paulo e fugir. Se eu conseguisse ouvir o que Paulo escreve para Timóteo e fugir. Mas eu não consigo. E aí, nós voltamos lá para Apocalipse para a gente encerrar. Que bom que não conseguimos fugir. Que bom que aqui estamos na presença de Deus. Que bom que podemos receber de Deus a palavra de ensino e de exortação. E que bom que possamos entender e olhar agora para dentro de nós. Precisamos olhar para dentro de nós e ver se realmente não é nenhuma dessas características que tem nos afastado do primeiro amor. Porque a igreja de Éfeso foi acusada por Deus de ter abandonado o primeiro amor. O que te fez abandonar o primeiro amor? O que me fez abandonar o primeiro amor? Por que abandonamos o primeiro amor? Será que porque somos egoístas? Será porque somos avarentos? Será porque somos caluniadores? Será porque somos infiéis? Será porque... Por quê? Por que nós abandonamos o primeiro amor? E a palavra diz, examina, lembra de onde caíste. Te arrepende e volta. Esse é o recado. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Convido o ministério de louvor a passar aqui. Para que possamos louvar a Deus. E neste momento fechar os nossos olhos. Fechar os nossos olhos. Todos nós. Feche os teus olhos. Todos. Se o Senhor olhar para dentro de nós, o que Ele vai ver? O que Ele vai encontrar? Eu sei que nada de bom há dentro de mim. Mas uma coisa é certa. O Senhor pode nos transformar. O Senhor pode nos renovar. O Senhor pode fazer novas todas as coisas. E se nós estamos vivendo com essas características presentes, com essas características se sobressaindo na nossa vida, com essas características brilhando mais, se sobressaindo mais do que a luz do Senhor, nós precisamos rever, voltar ao primeiro amor, nos arrependermos, para que nós não venhamos
a ficar sem a presença de Deus. Reflita sobre isso, feche os teus olhos enquanto nós louvamos aqui. Coloca a tua vida na presença de Deus, o teu coração na presença de Deus. Que nós possamos entender e receber de Deus essa palavra nessa noite. Nós possamos receber de Deus a correção e o ensino nesta noite. Diga: Senhor, olha para dentro de mim.